E queria também te perguntar se aquele esforço que o Caxias fez para o jogo do Bahia, principalmente fisicamente, trouxeram reflexos nesse jogo de hoje. Não. Boa noite a todos. Eu não acredito. Até porque se eu quiser usar isso como desculpa, nós não usamos desculpa. Se nós tivemos a Copa do Brasil, um jogo com uma intensidade muito forte na terça, faz parte. Não acho que a gente jogou mais ou jogou menos nessa partida contra o Grêmio por causa do jogo de terça-feira. Não acredito nisso. Acredito que o resultado não condiz do que foi o jogo. Essa é a grande verdade. No primeiro tempo, tivemos muito bem, tivemos uma intensidade alta, marcamos o Grêmio teve dificuldade para jogar. O Kaique, para mim, deve ter sido o melhor jogador em campo. Deve ter ganhado todos os prêmios de todas as rádios aí. Tivemos 4 chances claríssimas no primeiro tempo. E no momento mais importante, que nós estávamos por cima do jogo, que nós estávamos muito bem, que o gol parecia que era questão de tempo, porque a gente colocou o adversário numa situação bastante difícil. O adversário tem qualidade, e numa jogada bem trabalhada, num passe longo nas costas, o nosso goleiro ainda consegue fazer a defesa, aí ela ainda repica dentro da área, e aí o Grêmio acaba fazendo o seu gol, num jogo que no primeiro tempo o Grêmio teve uma chance, mais nada. Tivemos volume, tivemos repertório, entramos pelo meio, bola parada nossa muito forte novamente. Envolvemos a equipe do Grêmio no primeiro tempo. Segundo tempo, viemos da mesma forma, até pensei em mudar no intervalo, mas o time estava se comportando bem no primeiro tempo. É só ver, tivemos aí 14 finalizações, tivemos 50% de posse de bola, 55-45, muito, muito parelho. Eu acho que o campo pesado pode ter trabalhado um pouquinho a gente, com chuva, e aí pode ser que sim, por causa do jogo de terça, pode ser que sim, mas gostei muito do primeiro tempo. Nossa equipe, o que a gente combinou, saiu fulminante, saiu pressionando o adversário, saiu dividindo, não deixou o adversário sair jogando. Em momento algum o Grêmio conseguiu sair jogando com essa bola, principalmente fazendo uma construção de trás. Marcamos a nossa linha bem alta, faltou o gol, essa é a grande verdade. Futebol é assim, não adianta você ter volume, você ter as melhores oportunidades, você ter chance, você trocar 300, 400 passes, isso não adianta nada, que é bolinha na casinha dos outros, do adversário. E o adversário contou com uma tarde inspiradíssima do Kaique. Conheço bem o Kaique foi meu jogador lá no Vitória da Bahia, a gente colocou ele para jogar, já sabia a qualidade que ele tem. E hoje ele foi decisivo aí, por resultado. É claro que o resultado é um pouco pesado para nós, 2-1, era jogo para empate, principalmente pelo que nós fizemos no primeiro tempo. E aí no segundo tempo ficou um jogo mais truncado no meio campo, o Grêmio especulando um pouco, e aí uma dessas especuladas conseguiu trocar passe na frente da nossa área, conseguiu fazer um pênalti, não sei se foi pênalti ou não, não sei se a arbitragem acabou dando pênalti, a gente não sabe. O que a gente gostaria era que o árbitro olhasse os lances todos, quando tiver alguma dúvida, no VAR, porque para o nosso gol não foi só o árbitro, foi o Bandeira junto, foi todo mundo lá, fizeram uma conferência de imprensa para ver se o gol era legítimo ou não. Parece que o gol até contra, me parece, não sei onde é que tem impedimento, se é um escanteio, não me lembro o que eles quiseram marcar, mas volto a dizer, eu acho que a eliminatória está aberta. Começamos o jogo lá de terça-feira perdendo o jogo 2-1. A nossa equipe é uma equipe que sabe jogar fora de casa, já fizemos isso no Caju, já fizemos isso lá contra a Portuguesa lá em Santos, na Copa do Brasil, Vamos ter 10 dias para trabalhar, para recuperar. Esperamos que não chova, que não tenha essa chuva. Mas eu acho que o resultado mais justo hoje, e o futebol não tem justiça, essa é a grande verdade. Mas se você analisar nosso primeiro tempo, nosso segundo tempo, eu acho que seria muito mais justo um 2-2, 1-1,
principalmente pelo que foi o jogo, né, e pelas oportunidades que a gente teve durante o primeiro tempo e também durante o segundo tempo. Não só antes dessa partida, como das demais decisões, tu já tinha alertado para a necessidade do aproveitamento, né, dos detalhes, quanto que esses detalhes poderiam fazer a diferença. Hoje faltou um pouquinho desse aproveitamento ofensivo, em que pese os méritos do Kaique, e daqui a pouco para o jogo da volta, por tu ter um pouquinho mais de tempo, né, para descansar e treinar, pode ser um detalhe que vem a teu favor, já que essa semana foi curtíssima em termos de treinos, né? Não, a semana está sendo curtíssima desde o dia que a gente chegou, né? A gente só pegou 2 dias depois o clássico, Caju, né, que tem um peso muito grande, principalmente aqui em Caxias do Sul. Eu acho que nós fizemos de tudo hoje, principalmente no primeiro tempo, para fazer o gol. E nós não contávamos com uma inspiração tão forte do Kaique. O Kaique foi o nome do jogo. Existia até uma dúvida entre jogar ele e jogar o Marquezine. Quem sabe para nós, se tivesse o outro. Mas tudo na sua posição. Mas eu acho que a gente fez tudo o que a gente pedia. Tudo que nós combinamos, a estratégia de jogo, de pressionar o adversário, de sair fulminante. Não jogamos pela uma bola, jamais. Não jogamos um futebol reativo. Fomos uma equipe disciplinada taticamente para jogar um 4-4-2 e para defender um 4-3-3. Gostei muito do Thomas Basto. Triscou o travessão. Se a bola chega no gol, com a força que ele teve, tivemos escanteio, tivemos um chute de fora da área do Eliezer, uma grande defesa. Depois tem uma bola que o zagueiro do Grêmio bate, acaba salvando, tirando o gol da gente. Então nós fizemos tudo o que podia fazer. Mas o futebol é assim. Futebol, às vezes, o que joga mais bonito não ganha. Além de nós jogarmos bem, e quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas às vezes o futebol não tem essa justiça, ele não consegue ter essa balança equilibrada, porque se tivesse hoje, no mínimo era 2-2 o jogo, e aí a decisão seria lá na arena na próxima terça-feira, na terça, né? Isso, na terça-feira. Então eu saio triste com o resultado. A exibição foi boa, o resultado não é o que a gente queria, né? Mas não está nada perdido, né? A sineta ainda, o sino ainda não bateu, não acabou a luta ainda. E eu já vi isso com o Caxias, acho que ano passado, né? O Caxias jogou aqui com o Inter e perdeu o jogo, se não me engano, né? E foi no Beira-Rio, ganhou o jogo e ganhou nos pênaltis e foi a final, né? Então, se você já fez uma, pode fazer 2, pode fazer 3, pode fazer 4. Então, vamos recuperar todo mundo, né? Não vamos colocar desculpa no jogo de terça-feira, a intensidade. Eu acho que até esse primeiro tempo nosso aqui foi muito mais intenso do que nós fomos no primeiro tempo com o Bahia. Porque no primeiro tempo com o Bahia, nos primeiros 15 minutos, nós fomos muito intensos. Depois o Bahia nos empurrou para trás e aí ficou difícil. E aí ajustamos no intervalo e aí voltamos a competir, voltamos a agredir o adversário no segundo tempo. Diferente hoje, né? Hoje nós somos o senhor do jogo no primeiro tempo, né? Acho que a arbitragem também, eu não gosto de estar falando, que deveria ter ido no VAR olhar, né? Se foi olhar o nosso gol, né? Poderia ter ido lá para ver, porque às vezes a imagem de campo ela esconde e a imagem do vídeo ela é muito esclarecedora. Então, a única coisa que me estranhou foi isso, que no nosso gol foram o juiz e o Bandeira para validar o gol. E no lance duvidoso que teve, né? Nosso aqui na nossa área do Combarba, não se parou, não se olhou, não se fez nada. E depois teve um lance também na jogada seguinte, com o nosso zagueiro dentro da área com o Grêmio. O nosso zagueiro toca na bola, também poderia ter olhado se quisesse, né? Então a gente só quer tratamento igual. Acho que o Roger fez uma boa partida, né? Não passa a nossa derrota pelo Roger, bem longe disso, não passa pela arbitragem. A arbitragem foi bem, o Roger é um árbitro competente. A nossa derrota passa por uma tarde fenomenal do Kaique. Essa é a grande verdade. O Kaique hoje até pode receber o bicho dobrado. E Argel, como é que faz agora para manter a parte anímica do grupo, né? Com essa derrota de 1-0, mas para o jogo de volta, o gol até ajudou bastante dentro do jogo de hoje, né?
Mas para o jogo da volta vai ter um período interessante para trabalhar. Como é que trabalha isso agora? Não, a gente vai trabalhar da mesma forma. Se a gente tivesse empatado o jogo, nós teríamos que ganhar. Se a gente tivesse ganho o jogo, nós também deveríamos. Começa 2-1 para o Grêmio. E esse time, essa instituição, já deu mostras que pode. Nessa competição mesmo, nesse ano e ano passado. Então nós vamos trabalhar a semana, vamos recuperar todo mundo, vamos trabalhar pênalti, vamos trabalhar o que tem que fazer. Temos a volta do Gabriel, o Gabriel volta nesse jogo, daqui a pouco o GPR vai estar à disposição, também é um jogador importante. E aí vamos montar uma estratégia novamente, jogando, esperamos que não chova, para o jogo não ficar pesado, mas mesmo assim a nossa equipe hoje para cuidar, a nossa bola aérea entrou de novo, fizemos gol de bola aérea de novo, já tinha feito com a nossa bola aérea é tão forte que o adversário se preocupa. O Bahia se preocupou, tomou gol, o Grêmio se preocupou, tomou gol. No primeiro tempo tivemos umas 2, 3 chances ali claríssimas também. Então, eu acho que nesse momento é ter calma, ter tranquilidade, saber que a exibição foi boa, o resultado não, e recuperar todo mundo, deixar os nossos soldadinhos aí de pé de novo, lapidar eles esses 10 dias que nós temos aí, recuperar todo mundo. E vamos lá jogar, porque é um jogo grande, jogo bom, um estádio confortável, gramado bom, estádio cheio. É isso que a gente quer jogo grande. Quem sabe a pitada de sorte que nós não tivemos hoje, a gente pode ter na terça. Quem sabe nós na terça chutamos uma bola no primeiro tempo e fizemos o gol. Ou chutamos 2 no segundo tempo e fizemos o gol. Porque o futebol não é quantidade, é qualidade. Você precisa ser frio e calculista. Foi o que o Grêmio foi hoje. Teve uma chance, fez. Teve outra chance, teve uma terceira que não conseguiu, mas, então é mais ou menos esse o panorama para o próximo jogo lá na terça. Tá bom? Vamos embora. Mas sabe o que é isso? É porque está pressionado, por isso que eles fazem mal. Milton, boa noite. Deu para ver uma reclamação forte do Caxias após a partida em relação à arbitragem, à escolha da arbitragem. Te pergunto, primeiro peço para te fazer uma avaliação da partida e depois te pergunto, o Caxias se sente prejudicado pela arbitragem do Roger Goulart? Boa noite. Boa noite a todos vocês. Uma avaliação do jogo, eu entendo que o Caxias teve um comportamento adequado, buscou reverter a vantagem. Jogou para buscar a vitória o tempo inteiro, foi melhor no meu entendimento, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu converter as oportunidades de gol. O segundo tempo já foi um pouco mais equilibrado o jogo, foi mais truncado, mas eu entendo que o Caxias fez uma boa partida, merecia um resultado melhor do que a derrota de 2-1. Mas futebol é assim mesmo, futebol, o placar não tem justiça no placar ou injustiça no placar, Quem faz o gol, mais gol que o outro, leva a vitória e foi isso que aconteceu. Tem algumas coisas que são... Eu gosto do Roger, acho que o Roger, e eu vou ratificar o que o Argel disse, não passou pelo Roger a derrota do Caxias. Mas tem algumas coisas que são básicas para existir um equilíbrio nas coisas. O Roger ficou 5 minutos olhando o VAR para decidir se era gol do Caxias ou não. E ele dá 7 de acréscimo, onde nós tivemos 5 substituições de cada lado, nós tivemos paradas para atendimento dentro de campo,
E ele deu 7 minutos depois de ficar praticamente quase 6 minutos olhando o VAR. Ficou uns 40 minutos fazendo uma anotação no cartão dele, 1 hora, entendeu? Então eu entendo que o Roger, para existir um equilíbrio técnico, ele deveria ter dado pelo menos 10 minutos de acréscimo, e não 7 como ele deu. Esse, para mim, é o erro mais grave do Roger. A questão do lance do Barba com o jogador do Grêmio, não me lembro se era o Natan que estava ali, era o Natan, né? Vista por outro ângulo, repetido, parece que poderia ser um lance do VAR chamar. Pelo menos para dar uma olhada melhor. Nem chamou. Então, mas é aquela coisa. O ângulo, enfim, a gente não vê uma vez e não tem repetição. Então fica a impressão de que poderia, né? Mas o mais grave em relação ao que o equívoco do Roger foi ter dado só 7 minutos de acréscimo. Eu não tenho dúvida disso. Ele, para ter um equilíbrio, volto a dizer, um equilíbrio técnico, ele deveria dar no mínimo 10 minutos. No mínimo 10 minutos. Agora, digo de novo, e repito o que o Argel disse, não passou pelo Roger o lance de pênalti, que o possível pênalti no Barba teria que ser um lance de VAR e não do Roger, porque realmente é um lance que, se foi pênalti, o VAR teria que ter chamado. Bom, Nilton, durante a semana, ou depois do jogo de terça, ninguém quis tocar muito no assunto do desgaste físico, até para não criar uma situação extra, né, de pressão a mais, ou, sei lá, até de desculpa. Mas, de alguma forma, num duelo tão equilibrado, né, em que os detalhes fazem tanto a diferença, o fato do Caxias ter jogado na terça-feira pode ter pesado, de alguma forma, para a mudança de rendimento ali no início do segundo tempo. E eu te pergunto se, de repente, para o jogo da volta, pelos dois terem um pouco mais de tempo para treinar e o Caxias para descansar, esse fator, esse detalhe pode ser algo que torne o duelo mais equilibrado? Não que não tenha sido, mas, enfim, um fator que venha positivamente agora para o Caxias ter um pouco mais de tempo de treinos. Eu acho que vamos ter com mais possibilidade de treino, com espaço maior para o próximo jogo, que é só na próxima terça-feira, dia 26, e ele é favorável, sem dúvida nenhuma, para a gente recuperar bem os jogadores e fazer o trabalho que se faz necessário ser feito para tentar reverter esse resultado lá na Arena do Grêmio. O jogo de terça-feira foi tão intenso quanto esse. Evidentemente que em algum momento pode ter havido um peso, mas muito pequeno, porque jogos decisivos, tu tem que saber que eles têm que ser encarados dessa forma. Eles vão ser intensos, eles vão ser muito brigados, muito lutados, né, muito dentro do campo, né, na bola, como foram o jogo de terça passada contra o Bahia e como foi o jogo de hoje. Né, foi brigado até o final. Então, assim, há um desgaste, mas há uma superação. Nesse momento há uma porque é um jogo decisivo, é um jogo importante, é um jogo contra uma equipe historicamente importante do futebol brasileiro e mundial, né? Então isso tudo faz com que haja uma superação e pelo desempenho do time no jogo a gente percebeu que isso houve, sem dúvida nenhuma, apesar de pode em algum momento o jogo de terça-feira ter trazido algum inconveniente, mas passa batido praticamente, não é um fator decisório para o que aconteceu no jogo. Nilton, a minha pergunta ela é pensando mais além na temporada, né? Não só no próximo jogo contra o Grêmio, mas pelo que está apresentando o time do Caxias até aqui, desde a chegada do Argel e a mudança que ele fez, tanto de esquema quanto na parte anímica da equipe para a sequência do Campeonato Gaúcho, a direção está satisfeita com o elenco para o restante da temporada e para a disputa do calendário nacional? Nós não vamos pensar nisso agora, tá? Eu entendo a tua pergunta. Nós temos uma decisão na terça-feira. Como mexer, tá? As inscrições estão encerradas e nós entendemos que esse elenco está apropriado. Ele já deu demonstração disso nos vários jogos que nós enfrentamos no Campeonato Gaúcho, os jogos da Copa do Brasil, os 2 jogos da Copa do Brasil, o elenco demonstrou isso. Então, nesse momento, nós estamos focados
em recuperar os jogadores, fazer o trabalho que deve ser feito até a terça-feira do próximo jogo para poder enfrentar o Grêmio na Arena e reverter essa vantagem que o Grêmio conquistou hoje. Nilton, na saída de campo, a imprensa estava posicionada ali e foi possível perceber pela porta do vestiário aberto um empurra-empurra entre jogadores do Caxias no vestiário, alguns separando. O que aconteceu? É algo normal essa situação? Normal. Jogo quente, jogo que se busca uma conquista de vantagem, um jogo contra uma equipe grande como o Grêmio. Esses acontecimentos são os mais naturais possível. Por quê? Porque todo mundo queria ganhar e todo mundo viu a possibilidade de vencer. O Caxias teve condições de ter um resultado mais favorável que teve. Mas volto a dizer, o futebol nem sempre apresenta essa possibilidade, né? Por mais que tu faça, quem faz os gols é que ganha, né? Então, vamos lá, no primeiro tempo nós tivemos 3 ou 4 oportunidades de marcar o gol e o Grêmio uma vez chegou e fez o gol, né? Através do, acho que foi o Cristaldo, né? Então os jogadores lutaram, brigaram, estão com adrenalina lá em cima, né? Saem do vestiário com vontade de chutar as paredes, as portas e acontece uma manifestação um pouquinho mais forte, mas aí entra deixa disso, deixa para lá e logo em seguida nós entramos no vestiário, está tudo calmo, tudo sem problema nenhum, tudo resolvido. Nilton, tu és o executivo de futebol do Caxias, né? Tu cuida das partes do jogo de bola, mas tu estás aqui como representante da direção, me cabe te perguntar sobre essa questão dos ingressos e do público, porque acaba que reflete, né? Tinha 5 mil pessoas hoje no Estádio Centenário, no jogo que daqui a pouco poderia ter 15 mil pessoas, né? No ano passado esse jogo teve 15 mil pessoas aqui, a decisão do Campeonato Gaúcho. De alguma forma, fica alguma lição que o Caxias daqui a pouco poderia ter diminuído um pouquinho esse valor, até para ter mais torcida num jogo tão grande, Nilton, tão importante, daqui a pouco até empurrando mais ainda o Caxias, mais do que essas 5 mil que vieram aí. Olha, como tu disseste no início, eu sou executivo de futebol. Eu cuido das coisas do futebol. Eu estou representando o futebol do Caxias aqui eu represento o presidente e o vice-presidente de futebol. Meu assunto é futebol. Questão dos ingressos, as questões administrativas, de serviço de jogo, eu não tenho o menor conhecimento e nem quero ter, porque eu sei que isso aí é uma coisa para ser administrada com muita cautela, com muito cuidado, porque a gente entende que isso atinge as pessoas. Então, isso precisa ter conhecimento, e eu não tenho esse conhecimento. Então, eu vou ficar te devendo, não vou te dar uma posição em relação a isso. Tudo bem, mas deixa eu te perguntar das questões técnicas. Então, se tivesse mais gente, poderia ser um fator positivo? O estádio sempre cheio sempre é melhor. O estádio sempre cheio sempre é melhor, né? Mas nem sempre hoje choveu, a chuva espanta o público. Era jogo de televisão, né? Se tivesse um sol, talvez tivesse mais público. Eu acho que o número de pessoas presentes hoje, principalmente na torcida do Caxias, é muito mais porque havia um televisamento e chovia muito na hora do jogo, né? Não é uma questão de ingresso, de valor de ingresso. Eu vejo assim, mas enfim, são questões. Claro que um estádio cheio é mais bonito. Quem acompanha futebol sabe que o estádio é cheio bonito. A nossa torcida, apesar de ter vindo num número considerável, não tão aquele que se esperava para o grande jogo, a nossa torcida teve um papel maravilhoso. A nossa torcida nos incentivou o tempo inteiro, brigou junto conosco os quase 100 minutos que o árbitro deu, os 97 minutos, né, que o árbitro propiciou. Então, isso é fundamental e é importante a torcida vir e apoiar. E ela veio e apoiou. Se tivesse uma... Esse vídeo, a gente pode...